com a queridíssima doutora Andressa Heimcher, nossa endocrinologista, que a partir deste momento vai dar a sua aula a respeito dos novos estudos envolvendo a vitamina D. Só queria abrir te perguntando, e já vamos fazer uma dinâmica, por que então, já que a vitamina D, a gente já ouviu que ela tem participação em tantas coisas, e agora a gente vai contar já que ela pode estar relacionada à obesidade ou não, por que não um hormônio? Por que ela é uma vitamina, já que ela não se comporta como uma vitamina, doutora Andressa? Na verdade, Carol, a gente considera ela uma vitamina porque a gente pode adquirir, né? Então é por isso que a gente considera ela como uma vitamina. Mas a estrutura dela, quando ela vem quando ela é formada no nosso organismo, ela é uma estrutura muito parecida com o colesterol. Então é por isso. Então ela funciona como um hormônio, mas ela pode ser adquirida. E aí é que por isso que está aqui na nossa mesa uma boquinha, porque ela pode vir da dieta. E é por isso que eu falei para você, fala do salmão. Porque na comida a gente tem. Na comida a gente tem. Então, assim, 100 gramas de salmão tem 650 unidades de vitamina D. A gente tem nesses peixes frios, então, por exemplo, arenque, atum, são fontes de salmão. Óleo de bacalhau também é fonte de salmão. E de vitamina D, sim. E a gente tem também nos cogumelos, que é a outra vitamina D, que a gente chama de ergocalciferol, que é a vitamina D2, mas que no fundo tudo vira vitamina D no nosso organismo. Que legal! E quanto a gente precisa por dia, sem que a gente suplemente vitamina D? Na média, 600 unidades. Mas isso muda muito conforme a faixa etária e conforme a doença de base do paciente. Por exemplo, se o paciente tem osteoporose, ele vai precisar de um pouquinho mais. Às vezes a demanda pode chegar até 800 unidades por dia. Se ele tem deficiência, aí a gente vai precisar repor um pouquinho mais. Às vezes até 2.000 unidades por dia ou mais, 50.000 unidades por semana. Se o paciente tem uma deficiência severa, se o paciente vem de um processo de cirurgia bariátrica. Então, tudo depende, a gente tem protocolos de reposição de vitamina D para os pacientes. Perfeito. Agora vamos contar, claro, como que ela é sintetizada, enfim, por que a gente tem um sol lindo aqui? Então, como é que funciona, então? Então, a vitamina D, uma parte vem da dieta, mas vocês veem que eu falei poucos alimentos, porque, na verdade, a vitamina D não é presente em uma grande parte de alimentos. A gente não tem vitamina D em uma quantidade imensa de alimentos. A maior parte da vitamina D do nosso organismo vem da nossa exposição ao sol, ao raio UVB. E essa exposição, ela vem antes, a nossa pele, ela sintetiza por um mecanismo térmico e químico a vitamina D, que é a vitamina D3, então é o colecalciferol, ele é sintetizado pela exposição ao sol e no tempo antes da gente ficar queimado. Geralmente eles falam que é metade do tempo que a gente precisa para se queimar, a nossa pele já sintetizou uma quantidade de vitamina D. Só que isso varia conforme o fototipo da pessoa. Então, por exemplo, não dá para eu dizer assim, olha, por exemplo, um paciente que tem uma pele bem clara, por exemplo, a minha, que sou uma pessoa assim, bem branca, eu preciso de menos exposição ao sol para sintetizar a vitamina D do que, por exemplo, um paciente que é mais moreno, que vai precisar de mais exposição ao sol. Então, por exemplo, tem gente que orienta assim, mas tem que ser o sol do meio-dia. Não necessariamente. Pode ser o sol da manhã, e geralmente é o que a gente orienta, porque senão meus colegas dermatologistas matam a gente. Então, tem que ser um sol de proteção, um sol que tenha fator UVB, mas que ele vá sensibilizar a depender do fototipo da pessoa. Perfeito. Então, é isso que a gente considera. E aí, cada região do globo tem estudos específicos. Eu vi um estudo espanhol que diz assim, qual é a região da Espanha, nos Estados Unidos, quanto tempo na Flórida a pessoa precisa para poder sintetizar 1.000 unidades de vitamina D, são 6 minutos na Flórida, no sol das 10 da manhã. Então, assim, é bacana porque, dependendo do fototipo, quanto que cada pessoa precisa se expor ao sol para sintetizar a vitamina D. Detalhe, vitamina D de quem se expõe ao sol, que o organismo fabrica, nunca intoxica. Já a vitamina D de reposição, ela pode intoxicar. Não sabia que a natural... A do sol nunca intoxica. Já a via oral pode intoxicar. Se dada em excesso. Exato. Perfeito. Legal, né? Muito, que a parte da suplementação dessa vitamina. Exato, por isso que a gente tem que ter cuidado também. Então, nem de menos, nem de mais. Bom, e aí o que ela faz no organismo? Então, o que a vitamina D, por que ela é tão importante? Então faz assim, você já me conta porque é todo o segredo da nossa pauta de hoje.
Sabe por quê? Deixa eu colocar a primeira palavra aqui na tela que você já me conta. Doenças autoimunes. O que você acha, você de casa? Você acha que tá já comprovado e aprovado que doenças autoimunes estão ligadas à vitamina D? Ou vocês acham que está em estudo? Doutora Andressa, me diga. Estão em estudo, Carol. Em estudo. Por que estão achando que a vitamina D pode estar relacionada a pessoas com doença autoimune? Então, gente, isso é muito interessante. Olha que eu vou só confessar uma coisa bem rapidinho pra vocês. O que eu estudei pra fazer essa pauta, vocês não têm ideia. Eu estou estudando desde sexta-feira. Eu tô com caderninho aqui. Gente, ela estuda muito. Eu tô com caderninho aqui. Falamos pelo telefone da pauta. Adoro. Vamos lá, eu também piro, eu sonho. Assim, o que acontece? A vitamina D, a gente tem... O mecanismo normal que a gente conhecido dela, é ela absorver cálcio e fósforo no intestino para ajudar na formação dos ossos. Tá. Só que tá tudo bem, mas o que tem a ver com a doença autoimune, né? Então, assim, o que a gente sabe? Que a vitamina D, por ter uma ação semelhante a um hormônio, ela age nos órgãos do nosso organismo, fazendo o quê? Uma modulação, ou seja, nem de mais e nem de menos, o sistema da nossa imunidade, evitando que ele agrida o nosso organismo. Vamos recordar, doenças de imunidade são aquelas que atacam o nosso organismo. Sim. Por exemplo, doença de imunidade da tireoide, doença de imunidade como, por exemplo, lúpus. Então, todas essas doenças, doença de Crohn, são doenças em que a gente tem um ataque do nosso sistema imune contra o nosso organismo. E eles viram que a vitamina D, por terem receptores de vitamina D, no nosso corpo inteiro, ela tem uma ação em determinadas doenças que ela vai modular o sistema imune. Ou seja, é que nem como se fosse mexer no volume da TV. Então, nem de mais e nem de menos. Tá. E aí, ela passou a ser utilizada e a gente tem grandes estudos avançando, que é uma área que, assim, eu falo que os estudos, eu fiquei impressionada como cresceram. A gente está falando de quantidades. Então, por exemplo, está relacionado, eles estão estudando que uma quantidade mínima para as pessoas que têm doenças autoimunes pode melhorar o controle da doença, a qualidade de vida do paciente. Exatamente. Por exemplo, esclerose múltipla. Vamos falar de uma doença que é grave, é uma doença que causa desmielinização, ela é uma doença, infelizmente, incapacitante. E hoje a gente tem estudos a passos largos de que a reposição e o uso até de doses maiores de vitamina D vai poder ajudar na imunidade desses pacientes e no tratamento desses pacientes. Que genial! Isso é muito interessante, só que isso ainda está em estudo. Mas é para o pessoal de casa se informar. Sim, tem que se informar. E o que eu digo? Centros de universidades, por exemplo, a Escola Paulista de Medicina, a gente tem o Hospital das Clínicas, centros grandes, eu cito daqui de São Paulo, porque eu sou daqui de São Paulo, né, gente? Mas assim, a gente tem no Brasil vários centros que oferecem tratamentos e que podem ajudar esses pacientes. Então, assim, procurem médicos que trabalhem com esse tipo de tratamento também. E com essas pesquisas. Conheçam essas pesquisas. Você agora já está sabendo que está em estudo, porém, daqui a pouquinho pode ser que esteja comprovado. Sim. E a gente vai voltar aqui para contar em primeira mão tudo que está em estudo. Vamos colocar mais um tema na tela. Vamos ver. Próximo. Fertilidade. Todo dia alguém me escreve falando que quer engravidar. Esse é o ano do galo, hein, gente? Aproveite. Vamos levantar a plaquinha? Será que fertilidade está em estudo relacionado à vitamina D ou é algo comprovado? Em estudo também. Em estudo também. O que tem a ver essa vitamina D com a fertilidade? Com a fertilidade? Eu nunca tinha pensado nisso. É impressionante, Carol. Então, assim, a história da fertilidade é bem bacana. A gente pegou os estudos, foi uma revisão dos estudos em animais. Tá. E eles viram o seguinte, que os animais que tinham deficiência de vitamina D, animais que já ficavam mais no escuro, que não se expunham tanto ao sol, eram animais que tinham hormônios sexuais, ou seja, testosterona e estradiol menores. É o que a gente chama tecnicamente, da palavra chama hipogonadismo, ou seja, que tinham as gônadas, ou seja, testículos e ovários com funcionamento abaixo da média. E aí eles começaram a ver que, o que eles pegaram? Gestantes que tinham níveis de vitamina D maiores, ou seja, normais, tinham melhores gestações, ou seja, com menos complicações do que as gestantes que tinham níveis de vitamina D menores. E aí eles passaram a repor e viam que os níveis de complicação
então ficavam iguais nos dois grupos. E aí é que começou a ver que taxas de fertilização eram melhores em quem tinha os níveis de vitamina D mais altos, ou seja, no normal. E aí passou-se então a se recomendar que fosse dosado os níveis de vitamina D e que as mulheres que estão planejando gestação mantenham seus níveis de vitamina D normais. Olha que legal. E o que é considerado normal? Normal acima de 30. Acima de 30 nanogramas por decilitro. É isso. Acima de 30. Acima de 30. Tem que dosar no sangue. Tem que dosar no sangue para saber. Tá. Então a gente dosa no sangue e aí a gente sabe direitinho. Gente, eu só preciso checar a unidade se eu falei certinho, mas é acima de 30, tá? A maior parte dos laboratórios. Eu fiz há pouco tempo, eu acho que esse é 30, 35 não, 30, tá? E aí, entre 10 a 20... Muito baixo. É muito baixo, entre 20 a 30 é insuficiente e aí a gente faz a reposição conforme os nossos protocolos de reposição. Meninas, prestem atenção nisso então. Não tá indo. E eu acho interessante a gente falar que quando a gente vai programar uma gestação, a vitamina D, ela faz parte de todo um conjunto de saúde, né? É. Então, assim, a gente também dosa outras vitaminas, B12, ácido fólico, obviamente, a gente repõe, ferro. Então, ela entrou nesse protocolo de saúde da gestante. Isso que é interessante. Olha só, tá aí. Vitamina D é em estudo, mas só tem apresentado benefícios. Sim, com certeza. Próximo na tela, vamos ver o que eles estão descobrindo. Agora sim. Será? Esse eu já vou dizer. É em estudo. Porque se fosse aprovado, teriam falado, né? Já teriam tentado, mas a gente fala em primeira mão no Você Bonita. Em estudo que vitamina D. Por que, doutora Andressa? É assim, eu tenho duas perguntas. O que, claro, está relacionado com isso? E se condições de baixa porcentagem de gordura, ou seja... quando você faz ali a bioimpedância e você vê quantos por cento você tem no seu corpo de gordura, se esta porcentagem mais baixa que está ligada à vitamina D. Conta tudo. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o inverso da moeda. Então, vamos lá. Quando a gente está acima do peso, a gente tem uma associação que é muito clara, que é quem está acima do peso tende a ter níveis mais baixos de vitamina D. E existe uma continha. Para cada 1 ponto acima do índice de massa corporal acima de 30, a vitamina D tende a cair 0,4. Nossa. Por que isso? Porque a vitamina D, ela vem da dieta, então a gente sabe que a dieta do paciente que está acima do peso é ruim, vitamina D, que geralmente ele tende a se expor menos ao sol, que 3, o fígado desse paciente, como ele tende a ter mais gordura, ele tem uma dificuldade de processar a vitamina D. Uau. Então, são vários motivos. E, além disso, a nossa vitamina D é estocada na gordura. Ela é o que a gente chama de vitamina lipossolúvel, ou seja, como ela é uma vitamina oleosa, a vitamina D fica sequestrada na gordura e não fica agindo no organismo. Então, são 4 motivos para que o paciente que está acima do peso tenha vitamina D baixa. E aí eles começaram a fazer os estudos e começaram a ver que quem tinha vitamina D baixa tinha uma maior tendência a ter baixo peso. E quando começavam a repor vitamina D para esse paciente, porque ela tinha uma ação hormonal associada de reduzir inflamação, de modular a imunidade, de ter uma ação também, óbvio, uma ação óssea também associada, esses pacientes eles tinham um leve benefício na perda de peso. Gente, isso tudo ainda é muito em estudo, mas aí foi visto que também, passo a passo, com que esses pacientes iam emagrecendo, porque saía a vitamina D que estava sequestrada da gordura e o corpo passava a utilizar ela melhor, tudo funcionava melhor no organismo e com isso você entrava num ciclo virtuoso para que esse paciente continuasse perdendo peso. Então te pergunto, e a gente vai colocar a perguntinha do público. A pessoa que se identificou, que sabe que está acima do peso e que já viu que está com a vitamina D baixa, ela fala assim, que bom, então eu vou só suplementar a vitamina D e eu aproveito e emagreço. Não é bem assim. É o inverso. É o inverso. O que acontece? Tudo faz parte de um ciclo virtuoso. Ela tem que primeiro emagrecer para aumentar a vitamina D. Exatamente. Então, assim, não é só a vitamina D que vai fazer a pessoa emagrecer. A gente sabe, por exemplo, que a vitamina D, ela ajuda na melhora da força muscular. Por quê? Porque ela ajuda o organismo, o intestino a absorver mais cálcio ajuda na melhora da contração muscular. E com isso melhora a força muscular. Mas, gente, isso não acontece sozinho. Você tem que estar estimulando o seu músculo através de atividade física. Perfeito. Então, assim,
tudo é um conjunto, é o que a gente sempre termina falando nas nossas pautas aqui, que é o que eu mais gosto de falar. Que legal, hein? Tudo é um conjunto para a gente formar um ciclo de melhora. Então, assim, o paciente que está acima do peso, ele tende a ter vitamina D baixa. A partir do momento que você começa a suplementar e também ele começa a perder peso, os níveis de vitamina D tendem a se normalizar. E aí, você, levando a ter uma melhora de absorção de cálcio, de força muscular, de benefício geral, porque ele começa a se expor mais ao sol, ele começa a praticar mais atividade física, com isso o paciente começa a melhorar. Outro, o osso do paciente que está acima do peso, paradoxalmente, ele também não é tão bom quanto a gente pensava. Se ele começa a fazer atividade física de impacto, ele começa a reduzir o risco de osteoporose para ele no futuro. Bingo para a vitamina D também, gente. Uau, vocês entenderam isso? Vamos colocar a perguntinha do público, senão eu vou ter que encerrar, porque tem muita coisa. Não, mas a gente queria bater nesta tecla. Andréia, um beijo pra você, ela sempre me escreve, lindona. A deficiência dessa vitamina pode causar algum tipo de depressão? Tem algum estudo relacionado? Tem sim, com alteração de humor, gente. Tem sim. Então, assim, o que foi visto? Que aí a gente não sabe se tem um estudo de confusão, porque regiões que se expõem menos ao sol, as pessoas têm maior tendência de ter depressão também. Então, pode ser um fator confusional também, ou seja, regiões que têm menos exposição ao sol, tem pessoas com mais depressão que também, como tem menos exposição ao sol, também tem menores níveis de vitamina D. Porém, os testes estatísticos indicam que não, que são fatores independentes, ou seja, que a gente tem menor exposição ao sol, tem menos vitamina D e que também tem mais nível de depressão. O que a gente entende isso? Que a partir do momento que você leva ao paciente que está com depressão, repõe a vitamina D dele, você cria um ambiente melhor para a produção de serotonina cerebral. Entendi. E com isso você auxilia ele. Também está em estudo. Também está em estudos. Graças a Deus esses estudos. Tá. Última perguntinha na tela para dar tempo de tudo. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ver. Um beijo, Regina, obrigada. Deficiência de vitamina D causa queda de cabelo. Então, essa aí, eu vou dizer o seguinte, eu procurei e eu não vi nada comprovado ainda. A gente sabe que a vitamina D, ela tem uma ação principalmente óssea. Então, assim, o que a gente sabe é que ela pode melhorar o ambiente de crescimento de cabelo. Mas dizer assim, olha, a falta de vitamina D está causando a queda de cabelo, não. Agora, mas aí assim, tem outros hormônios que você já contou, aí a gente né? tem outros hormônios também. Por exemplo, se ela altera a fertilidade, será que também uma deficiência severa não altera também? Porque, afinal de contas, nossos hormônios, eles, né, têm uma ação. Se ela mexe com a autoimunidade, não mexe com a tireoide, que a tireoide a gente sabe que leva à queda de cabelo, né? Fato é, assim, encerrando do que eu compreendi, ter a vitamina D de forma natural, ou seja, fazendo essa síntese. Tem a suplementação? Aí o caso é médico, quem vai dizer é o médico, quanto que você deve suplementar? X. Mas se você conseguir ter naturalmente a sua vitamina D num valor bacana, você ganha tudo isso que a gente falou aqui. Exato. Está em estudo, mas se está em estudo é porque está, pelo menos, a descoberta meio relacionada. Então, gente, tá mais que claro que ela tem que estar bombando e tem que estar feliz e alegre. O que eu quero só deixar claro pra gente finalizar a pauta é o seguinte, a gente estuda pra poder chegar aqui e dizer, assim, como é que funciona, né, e pra poder beneficiar os nossos pacientes. Então, quanto mais estudos tiver, mais a gente vai estudar justamente pra poder beneficiar a saúde de quem tá em casa. É isso que importa. Eu sei que você responde todas as perguntinhas, porque chegaram várias. Ah, eu respondo sim. Doutora Andressa sempre trazendo na frente. Aqui é sempre na frente. Vai lá no Face e coloca Endocrinologia em Dia ou no Instagram, Endocrinologia em Dia, tudo junto. Você já encontra todo o trabalho dela e muitas respostas para uns questionamentos que a gente tem. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E vamos produzir a nossa vitamina D. Vamos tomar um solzinho. Vamos sim. Vamos perder peso. Vamos ser felizes. Beijo!